Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente tem a honra de entrevistar Almino Afonso, ex-ministro do Trabalho, ex-deputado federal. A gente tem muita coisa para conversar, né? Ainda. É um e problema pouco de tempo. vida. Quando a vida é longa, não tem jeito, tem que ser longa a palavra. Bom, a gente parou no finzinho do bloco anterior nessa questão das novidades que o senhor estava levando para o Ministério do Trabalho. Eram posturas inéditas, como a questão do Comando Geral dos Trabalhadores, que o senhor reconheceu, né, e permitiu uma greve até então nunca vista. Não, o permitiu é rigorosamente contrário à nossa mentalidade, que era rigorosamente de respeitar a liberdade sindical. Esse é um dos pontos da maior importância do governo Goulart, o respeito à liberdade sindical, que criava problemas com os empresários porque achavam que nós devíamos impedir, em nome do poder, coisas que controlavam os interesses. O governo deveria ser contrário a uma paralisação. Então, o CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, é resultado de uma série de lutas dos trabalhadores quando eles passam a adotar uma forma de articular a organização sindical com sindicatos de posições com profissionais diferentes. Pela lei, pela CLT, você teria o sindicato dos metalúrgicos, o sindicato dos gráficos, etc. Cada categoria tinha o seu tipo de sindicato. Mas isso limitava a luta social, porque cada um lutava com o poder que tinha na sua categoria. No seu quadrado ali. Quando eles passaram a juntar-se, entidades sindicais conjugadas, o poder cresce de pressão enormemente. E um dos pontos altos disso que eu estou dizendo é numa hora que se realiza uma luta sindical em São Paulo, quando a questão, como é que eu diria, da economia já realmente castigava o problema do salário em todos os setores da economia. E os trabalhadores não tinham alternativa se não lutar pela greve, era o que eles podiam fazer, dado que durante o governo havia eu me teria que passar aqui mais de um dia falando do que foi possível e não foi possível superar esse problema da economia. Mas então há uma greve em São Paulo. 700 mil trabalhadores em São Paulo. A capital parou, literalmente parou. E o admirável é que os sindicatos exigiram que o debate seria diretamente com a Federação das Indústrias. Normalmente é um sindicato e a empresa. Mas isso diminuía a capacidade de pressão. Aí fizeram a insistência de que a luta era para se confrontar com a Federação Poderosa das Indústrias. E eles ganharam. Eles exigiam 100% de aumento salarial. A federação deu 80%. Mas foi uma greve que paralisou São Paulo. É aí que nasce formalmente o CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores. E, com isso, o esboço de uma central operária. Nós não tínhamos central operária até então no Brasil. Existia. Quando eu fui para o exílio, uma das coisas que mais me espantaram era ter, no Uruguai, central operária. Na Argentina, central operária. No Chile, central operária. No Brasil não tinha central operária, não é? Então, o CGT é o esboço disso, que depois se transforma na central operária, e hoje você tem não sei quantas aí. Bom, então é um momento da maior significação que você me fez essa pergunta. Bom, para a gente chegar, né, em 64, para a gente chegar no exílio, né, que o senhor já falou, a gente tem que falar do golpe que aconteceu em 1º de abril de 64. O senhor era ministro ou já tinha... Não, eu tinha deixado de ser ministro. É o segundo ministério. O primeiro ministério é com Santiago Dantas, João Mangabeira. Eu participo como ministro do Trabalho. Aí há um instante que o plano econômico, que era o chamado plano trienal, malogrou por uma série de detalhes que não há tempo aqui para analisá-lo. Aí o João Goulart necessitou ter um novo ministério que tivesse outra abrangência no plano do mundo real, da vida contraditória do Brasil da época. E aí ele convida o Carvalho Pinto para ser, ele, o antigo governador, ser ministro da Fazenda. É o segundo ministério. Nesse período todo, os dois ministérios,
a economia foi se agravando, divergências frontais com os Estados Unidos na questão da política externa, não porque nós quiséssemos hostilizar os Estados Unidos, mas era a visão política que o João Goulart encarnava e que nós apoiávamos literalmente, não é? Por exemplo, reatamento das relações diplomáticas com a União Soviética. Era legítimo, mas para os Estados Unidos era uma agressão, porque nós estávamos em plena Guerra Fria na época. O choque entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tudo isso é muito complexo para analisar o 64. O fato é que a luta, por exemplo, no lado social, que parte importante reagia achando que Jango fazia algo pró-comunismo. Era uma estupidez essa observação. Hein? Ele fazia? Imagina, um grande proprietário de terras, católico praticante, a que título faria comunismo para entregar suas terras? O senhor acha que a história é justa com ele? É justa, não, é estúpida. É rigorosamente estúpida, que deformaram literalmente as causas daquele momento. Quem eventualmente me ouça e me quiser dar a honra de ouvir-me, dê uma folheada num livro que eu escrevi e publiquei há um ano atrás. Chama-se 1964. Na visão do ex-ministro do Trabalho, de João Goulart, onde eu conto essa história toda em detalhes, amplamente deformado pela grande imprensa. Até pelo que a gente aprende. Porque a grande imprensa apoiou literalmente o golpe. Literalmente o Estadão, a Folha, o Jornal do Brasil, toda a grande... Só escapou disso a última hora na época. Então, a verdade foi deformada de uma maneira estúpida. O certo é que veio o golpe. O senhor, como é que foi essa hora de redigir esse texto que ele foi falar no rádio, que ele foi ali tentar fazer a defesa dele? Como é que estava essa temperatura, assim? Veja, em primeiro lugar, nós estamos já com o golpe já praticamente... Consumado. Não digo consumado ainda. João Goulart chega a Brasília, já as manifestações militares já tinham se deflagrado, não é? Desde a tropa que veio de Minas Gerais, mas, sobretudo, o Exército de São Paulo, comandado pelo general Crua, que traiu o presidente João Goulart, porque ele era homem da absoluta confiança do presidente João Goulart. Aliás, todos os chefes militares eram da confiança dele. Foi uma série de traições. Senão não teriam sido comandante do primeiro exército, segundo exército. E traíram, não tem como fugir dessa verdade. Traíram, muito bem. Mas quando isso já se dá, João Goulart sai do Rio e vem a Brasília. Aí faz uma reunião com algumas lideranças do PTB, etc., eu presente e Tancredo Neves presentes também. Né? E aí ele decide ali ir para o Rio Grande do Sul, onde ele decide aceitar ou não aceitar a hipótese de uma luta armada que o general Ladário queria fazer. Inviável, é só para fazer uma lembrança. E aí, na saída de Brasília, há um certo instante que o Tancredo Neves diz para ele, o tratamento era diretamente assim, Jango, você saiu do Rio e não fez uma declaração ao país. Vai sair de Brasília e não faz uma declaração? Ou seja, uma explicação de gesto. Vamos fazer. Não é? O Jango disse, Tancredo, reúnam e façam um texto que eu analiso. Aí ficamos o Tancredo improvisando e eu datilografando. Como começava esse texto, o senhor lembra? Ei? Como começava, o senhor lembra? Não lembro como comentava. Mas é um texto pequeno, não é? Num certo instante tem uma brincadeira minha, porque parecia que o texto recordava a carta-testamento do Getúlio, né? E na época ainda se discutia quem é que tinha escrito de verdade a carta-testamento. Era sei lá, discutia-se na época. E eu brinco. Tancredo, pelo que eu vejo, foi você que escreveu a carta-testamento. Ele deu uma gargalhada. Eles conseguiram brincar ainda nessa hora. Não dava brincar. Tancredo deu uma gargalhada, mas não disse nem sim nem não. Mas, na verdade, não tinha sido ele. Ficou o texto pronto. Aí João Goulart vem e lê o texto, que é irradiado pela única coisa que nós tínhamos ainda em alcance de fazer, que é uma rádio, a Rádio Nacional. Mas Jango já fez a leitura sem ânimo, sem garra, sem brilho, com barba, com uma roupa amarfanhada.
É a minha lembrança última da minha visão com João Goulart, depois já no aeroporto, etc. Mas foi uma luta, eu diria, de um retrocesso no país monumental, porque nós estávamos cheios de propósitos, cheios de projetos transformadores, com os estudantes num crescimento admirável de luta na Uni, os trabalhadores no campo se organizando para ter seus direitos. O número de livros que se publicaram naquela época, na análise do Brasil, de todos os campos, não tem nada igual. O lado artístico, o teatro, mesmo. O cinema, a música, era um período de, como eu diria, de efervescência nacional. Isso, de repente, um golpe e 21 anos de ditadura. Foi uma tragédia. Mudou a trajetória do país, mudou a trajetória pessoal de quem sofreu, né, uma... Foi uma tragédia. De quem teve os direitos políticos suspensos. Foram 12 anos de exílio para mim, que não é nada frente ao que houve de ruim, de negativo, para gerações e gerações no país, não é verdade? Não, que a gente tem consequência até hoje, consequência seríssima. Mas é verdade, você tem toda a razão. O senhor passou esse tempo fora, na volta, fez parte do governo de São Paulo. Fiz parte do governo de São Paulo na primeira luta, praticamente, da evolução da volta à democracia, que foi a candidatura do Montoro a governador do Estado. Naquela oportunidade, eu fui candidato ao Senado. Eu tive quase 2 milhões de votos, 1.800.000 e poucos mil votos. Perdi para Severo Gomes. Perto daqueles 800 e pouco, eu olho para trás e digo, parece que o meu limite é 800 e pouco. É Severo Gomes que ganhou de mim, que foi um grande senador. Não foi correto comigo, ele que me perdoe. Por quê? Porque ele ficou 8 anos no Senado. Eu fui suplente de senador por votos pessoais, não foram os votos dele que passaram para mim. Ele não me deu um dia sequer para assumir a cadeira de senador. Não foi elegante. Mas ele está lá no alto e foi um bom senador. Foi um bom senador. E aí depois menos isso, então. Aí depois eu virei secretário de Estado do governo Montoro e depois, por circunstâncias que seriam longas, vice-governador de São Paulo no governo de Orestes Quércia. É uma trajetória incrível, sensacional saber de todas essas histórias. E eu queria saber se o senhor se arrepende de alguma coisa ou se tudo valeu a pena. Não, não me arrependo. Eu só peço se há reencarnação. Às vezes me dizem que há, que eu volte na próxima reencarnação com outra garra para fazer o que eu não consegui fazer nesta vida que eu estou tendo. Mas faltou muita coisa para fazer? O senhor fez tanto. Hein? Faltou alguma coisa para fazer? Porque o senhor fez tanta coisa boa. Ah, se nós pudéssemos ter vencido em outros momentos, no plano nacional e em São Paulo. Alguma coisa podia ter sido melhor. Me perdoa esta observação. Agora a gente tem pouquinho tempo. Antes da gente terminar, eu queria saber a opinião do senhor sobre a nossa situação atual. Hoje mesmo eu estava lendo na internet que não vai ter Brasil em 2016, de tanto que está confusa a coisa e está mesmo. Como é que eu posso dizer tudo o que eu disse a você sobre esse passado, ainda que tenha sido tão resumidamente, diante do quadro atual? Você vê um Brasil sem horizonte, um governo apagado. Você não sente o governo. A economia, um desastre. A seriedade da vida pública numa degenerescência sem igual. Tantos e tantos sendo levados para serem levados ao Supremo Tribunal como ladrões. E tantos que vão aparecendo cada dia mais. E aí me permita que eu diga mais o que eu sinto. E uma oposição apagada. Você não tem diante do país como está a recíproca que seria a oposição dizendo condeno, divido e proponho. Porque a oposição não é só para divergir, é para propor. O país sabe hoje para onde vamos? Não sabemos. Não sabemos. Haverá impeachment ou não?
Depende, haverá, não haverá. E se houver, como será realmente a nova articulação? Eu não sei. A oposição já disse, não. Me dói, me dói. Mas eu acredito em Deus. E dizem que Deus é brasileiro. Ele há de fazer surgir, sabe Deus o quê? Tomara, viu? A gente está precisando de um milagre mesmo. É um milagre, não é? Um santo milagreiro. Muito obrigada pela participação aqui no Memórias. Mais uma vez eu digo que foi um prazer, uma honra. A honra foi minha. Muito obrigada. É isso, Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.